Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui, é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Em uma pequena cidade americana, aninhada nas montanhas de Washington, havia uma Starbucks peculiar, localizada em um prédio antigo que datava do início do século XX. Diferentemente das lojas modernas e padronizadas da franquia, esta loja tinha uma atmosfera única. Paredes de tijolos expostos, luminárias antigas e uma grande lareira no canto conferiam um charme rústico ao lugar. Porém, o que mais chamava a atenção era um enorme espelho ornamentado que ocupava quase toda a parede do fundo. Para os moradores locais, a Starbucks era um refúgio confortável, mas havia rumores sobre a loja que ninguém discutia abertamente. Diziam que o espelho na parede tinha uma história sombria, que datava da época em que o prédio era um orfanato. Alegadamente, crianças haviam desaparecido misteriosamente, e o espelho era o único objeto que sempre parecia testemunhar os eventos. Naquela noite de outubro, a Starbucks estava movimentada. Era véspera de Halloween, e o clima da cidade estava em pleno espírito da temporada. Entre os clientes estavam 3 amigos: Danny, um entusiasta de histórias sobrenaturais; Sarah, cética até a última fibra de seu ser; e Lisa, que trabalhava como barista no local, mas estava de folga e resolveu juntar-se ao grupo. Danny insistiu que todos ficassem até o fechamento da loja, afirmando que queria ver algo estranho acontecer. Lisa riu, dizendo que nada de sobrenatural acontecia ali, mas Danny continuou a insistir. Ele mencionou que, segundo boatos, os fenômenos estranhos só aconteciam tarde da noite, quando o lugar estava vazio. O relógio marcou 10 horas da noite, e a Starbucks estava prestes a fechar. Os últimos clientes saíram, e os funcionários começaram a limpar o ambiente. Lisa aproveitou para conversar com seus colegas enquanto Danny e Sarah se acomodavam em uma mesa próxima ao espelho. A atmosfera dentro da loja mudou assim que as portas foram trancadas. O som habitual das máquinas de café e o burburinho das conversas deram lugar a um silêncio inquietante. O espelho no fundo parecia atrair atenção. Danny, sentado de frente para ele, comentou que a superfície brilhante parecia mais escura do que o normal, quase como se houvesse uma sombra por trás do vidro. Sarah revirou os olhos e disse que era apenas o reflexo das luzes externas. Lisa, por outro lado, admitiu que sempre se sentia desconfortável ao olhar para o espelho por muito tempo. Ela revelou que alguns colegas haviam dito ouvir sussurros vindos daquela direção durante os turnos noturnos, mas ela nunca tinha levado essas histórias a sério. Danny decidiu brincar com a situação. Ele sugeriu que tentassem usar o espelho como se fosse uma tábua Ouija, fazendo perguntas em voz alta para ver se algo responderia. Apesar da relutância de Sarah, o grupo concordou. Danny perguntou, com um tom zombeteiro, se alguém estava ali com eles. Nada aconteceu inicialmente. O trio riu, e Sarah disse que era uma perda de tempo. Mas quando Danny fez outra pergunta, quem está preso neste espelho? Algo inesperado aconteceu. As luzes da loja piscavam levemente, e o ambiente ficou mais frio. Lisa percebeu que o reflexo no espelho parecia borrado, como se a superfície estivesse embaçada. Quando ela se aproximou para limpá-lo, encontrou sua própria imagem olhando fixamente para ela, mas com um sorriso que não combinava com sua expressão real. Ela deu um passo para trás, e o sorriso desapareceu. Sarah tentou racionalizar, dizendo que era um truque da luz, mas Danny estava visivelmente empolgado. Ele apontou para o canto do espelho, onde havia algo estranho, uma pequena sombra que não correspondia a nada no ambiente real. Danny, curioso, começou a bater no espelho, tentando atrair mais respostas. Quando fez isso, o som ecoou de forma estranha, como se o vidro fosse muito mais grosso do que parecia. Ele comentou que era como bater em uma parede oca. Lisa, já desconfortável, disse que talvez devessem parar, mas Danny ignorou. Ele insistiu em tocar o espelho novamente, mas desta vez com mais força. O som do impacto foi seguido por um barulho baixo, como um gemido vindo de dentro da parede. Sarah tentou acalmar o grupo, mas a tensão era palpável. Lisa, nervosa, contou que havia algo estranho sobre o prédio. Os registros históricos indicavam que ele havia sido um orfanato, mas pouco se sabia sobre o que realmente aconteceu lá. Algumas histórias falavam sobre crianças desaparecidas e que o espelho era o único objeto que nunca foi removido do local. De repente, algo mudou. As imagens no espelho começaram a distorcer. Reflexos que deveriam mostrar apenas o trio agora exibiam sombras adicionais, formas humanas que não estavam presentes no ambiente real. Uma das sombras se moveu,
como se andasse pelo reflexo, mas nada se movia na sala. Dani, em êxtase, pegou seu telefone para gravar, mas assim que apontou a câmera para o espelho, a tela ficou completamente preta. Enquanto isso, Lisa percebeu que seu reflexo não a estava imitando. Ele estava parado, olhando diretamente para ela, mesmo quando ela se moveu para o lado. O sorriso voltou, mas agora parecia maior, anormal. As luzes da loja piscaram violentamente antes de se apagarem completamente. Um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Apenas o brilho fraco do espelho iluminava a sala, lançando reflexos inquietantes nas paredes. Megan tentou usar o celular como lanterna, mas a tela estava estranhamente trincada, como se algo tivesse pressionado o vidro. Dani, por outro lado, continuava fixado no espelho, convencido de que havia descoberto algo extraordinário. O espelho começou a emitir um som baixo, como um zumbido. De repente, uma rachadura se formou na superfície, e o som aumentou, transformando-se em um grito agudo que parecia vir de dentro do vidro. Antes que pudessem reagir, uma mão pálida emergiu da rachadura, estendendo-se em direção ao grupo. A mão pálida que emergiu do espelho causou um choque coletivo. Ela era longa e ossuda, com dedos que se estendiam de forma antinatural, cada um com unhas afiadas como garras. O grupo congelou, incapaz de processar o que estavam vendo. O som de vidro estalando ecoava pela loja enquanto a rachadura no espelho se espalhava, como se estivesse se expandindo para abrir um portal. O silêncio foi rompido quando a mão se mexeu, estendendo-se mais para fora. Dani, movido tanto pelo medo quanto por sua obsessão com o sobrenatural, deu um passo para frente, tentando tocar a mão. Antes que pudesse alcançá-la, a mão se retraiu rapidamente, desaparecendo de volta no espelho, deixando apenas a rachadura na superfície. O reflexo na superfície começou a mudar. Em vez de mostrar o interior da Starbucks, o espelho agora exibia um corredor escuro e estreito, com portas fechadas dos dois lados. Algo se movia ao fundo, indistinto e rápido, como uma sombra. Sem aviso, o espelho emitiu um zumbido baixo, que aumentou rapidamente em intensidade. Um redemoinho de luz azulada apareceu no centro da rachadura, girando como um vórtice. A força era tão intensa que papéis e objetos leves da loja começaram a ser sugados em direção ao espelho. Lisa tentou se segurar em uma das mesas, mas o redemoinho parecia aumentar em força. Sarah gritava, exigindo que todos corressem, mas a porta da loja não abria, como se estivesse trancada por dentro. O vórtice começou a emitir sons, vozes sussurradas que repetiam seus nomes, cada vez mais altas e insistentes. Dani foi o primeiro a perder o equilíbrio. Ele foi arrastado para o espelho, sua figura desaparecendo no redemoinho. Lisa e Sarah gritaram por ele, mas ele já havia sumido. Do outro lado, Dani acordou em um lugar que parecia ao mesmo tempo familiar e errado. Era uma réplica distorcida da Starbucks, mas com tudo invertido e coberto por uma névoa cinzenta. As paredes estavam manchadas, e as luzes piscavam fracamente. Ele percebeu que não estava sozinho. Outras figuras estavam no local, mas elas eram apenas sombras humanas, imóveis, como se fossem projeções. No fundo da sala, ele viu a figura de uma criança pequena, de costas para ele, olhando para uma porta aberta que levava a outro corredor. Dani chamou pelas amigas, mas sua voz parecia não ter som. Quando tentou se mover, a criança se virou lentamente. Seu rosto era pálido, com olhos negros como carvão e um sorriso que parecia se estender além do natural. Do lado de fora, Lisa e Sarah estavam apavoradas. O vórtice havia desaparecido, mas o espelho ainda mostrava a mesma cena do corredor escuro. Elas podiam ver Dani, parado do outro lado, mas ele parecia incapaz de ouvi-las. Lisa, sem pensar duas vezes, se aproximou do espelho. Ela estendeu a mão em direção à superfície rachada, e antes que pudesse ser detida, foi puxada para dentro. Sarah gritou por ela, mas a superfície do espelho voltou a brilhar com o mesmo tom azulado, como se nada tivesse acontecido. Agora, Sarah estava sozinha. Dentro do espelho, Lisa encontrou Dani no corredor distorcido. Ele estava imóvel, olhando fixamente para a criança. Quando ela tentou puxá-lo, percebeu que sua pele estava fria e rígida, como se ele fosse uma estátua. Enquanto isso, Sarah começou a perceber algo estranho do lado de fora. O reflexo dela no espelho agia de forma independente, sorrindo enquanto ela própria estava em pânico. O reflexo começou a se mover, imitando-a no início, mas depois caminhando pelo espaço como se tivesse vida própria. A loja ao redor dela começou a se transformar.
As luzes ficaram vermelhas, e as sombras nos cantos começaram a se mover. A Starbucks que ela conhecia estava desaparecendo, sendo consumida pela mesma energia do espelho. Dentro do espelho, Lisa viu algo que a fez congelar. Em uma das portas do corredor, ela encontrou uma sala cheia de espelhos menores, cada um mostrando diferentes pessoas, todas presas em cenários semelhantes. Cada reflexo parecia contar uma história, pessoas sendo puxadas para o espelho, suas vidas desaparecendo para sempre. Ela percebeu que o espelho não era apenas uma porta. Era uma armadilha, um dispositivo que consumia as almas de quem o encarava por tempo demais. As crianças desaparecidas do antigo orfanato eram apenas o começo. O espelho vinha coletando vítimas por décadas. Lisa também viu algo mais perturbador, um reflexo dela mesma, mas em um futuro que ainda não havia acontecido. Nessa versão, ela estava completamente sozinha, vagando pelo corredor infinito, como Dani agora estava. Do lado de fora, Sarah, desesperada, finalmente percebeu que a chave para salvar seus amigos não era quebrar o espelho, mas enfrentar o que estava dentro dele. Ela colocou a mão na superfície e sentiu uma força a puxar. Quando entrou, percebeu que o corredor onde Dani e Lisa estavam não era apenas um lugar físico, mas uma manifestação dos próprios medos e arrependimentos deles. Dani estava preso porque não conseguia encarar sua obsessão com o sobrenatural. Lisa estava paralisada por sua culpa de ter ignorado os sinais de que algo estava errado. Sarah, no entanto, começou a perceber algo mais profundo. O espelho não era apenas uma entidade maligna. Ele refletia a verdade mais sombria sobre cada pessoa. Sarah entrou no espelho, mergulhando no vazio distorcido que o rodeava. A sensação era esmagadora. O espaço ao seu redor era frio e pesado, como se o ar estivesse carregado de algo invisível, mas opressor. Ela sentiu seu corpo se mover, mas não tinha controle total sobre suas ações. À frente, o corredor infinito a esperava, com portas que pareciam pulsar, como se estivessem vivas. No centro do corredor, Sarah viu Dani e Lisa. Ambos estavam presos em estados de completo torpor. Dani estava de joelhos, olhando fixamente para a criança de olhos negros que agora parecia guiá-lo para uma das portas. Lisa estava encostada em uma parede, tremendo e olhando para o vazio, murmurando coisas incompreensíveis para si mesma. O ambiente parecia estar testando cada um deles. O espelho não era apenas um portal ou uma armadilha. Ele era um reflexo vivo de seus maiores medos e arrependimentos, projetados em um espaço físico que os aprisionava. Sarah tentou alcançar Dani primeiro. Ele estava fixado na criança à sua frente, que agora segurava sua mão e o conduzia lentamente para dentro de uma porta escura. Sarah gritou seu nome, mas ele não respondeu. Quando ela finalmente conseguiu agarrá-lo pelo braço, sentiu um choque percorrer seu corpo, como se estivesse tocando algo elétrico. A criança virou-se para encará-la. Seus olhos negros pareciam poços sem fundo, puxando-a para uma escuridão que a aterrorizava profundamente. Mas Sarah sabia que aquilo não era real. A criança era uma manifestação da culpa de Dani por sempre buscar respostas no sobrenatural, negligenciando as consequências de sua obsessão. Ela gritou para Dani acordar, mas ele parecia hipnotizado. Foi só quando Sarah se colocou entre ele e a criança que ele finalmente piscou e voltou a si. A criança desapareceu em um instante, mas a porta atrás dela permaneceu aberta, mostrando o que parecia ser uma réplica perfeita da Starbucks do lado de fora. Dani tentou correr para a porta, mas Sarah o segurou. Ela sabia que aquilo era outra armadilha do espelho. Cada porta no corredor era um reflexo de uma saída ilusória, projetada para manter as vítimas presas no ciclo. Enquanto Dani recuperava a clareza, Sarah foi até Lisa. Ela parecia presa em uma visão constante, repetindo a mesma frase: "Eu deveria ter visto, eu deveria ter feito algo." Sarah percebeu que Lisa estava sendo atormentada por memórias de eventos passados, momentos em que ignorou sinais de perigo ou negligenciou os sentimentos das pessoas ao seu redor. Ao se aproximar, Sarah viu reflexos de Lisa nas paredes ao redor. Cada reflexo mostrava um momento diferente de sua vida, mas em todos eles, havia algo que a representava como ausente ou indiferente. Essas versões de Lisa pareciam zombar dela, sussurrando em uníssono: "Você deixou isso acontecer." Sarah sabia que precisava fazer Lisa enfrentar essas memórias para quebrar o ciclo. Ela começou a falar com Lisa, dizendo que todos cometem erros, mas que ela não podia deixar a culpa consumir sua identidade. Gradualmente, as vozes diminuíram, e os reflexos começaram a desaparecer. Lisa levantou os olhos para Sarah,
lágrimas escorrendo por seu rosto, mas pela primeira vez ela parecia estar consciente do que estava ao seu redor. Com Dani e Lisa recuperados, os três começaram a explorar o corredor, percebendo que ele estava mudando. As portas ao longo das paredes começaram a desaparecer, sendo substituídas por janelas que mostravam cenas perturbadoras. Em uma delas, Sarah viu uma réplica dela mesma, presa em um looping infinito, servindo café para figuras sem rosto. Ela entendeu que o espelho não apenas refletia arrependimentos, mas também testava as pessoas, expondo suas almas de formas que eram difíceis de enfrentar. No final do corredor, uma luz azulada brilhava intensamente. Eles sabiam que aquilo era o coração do espelho, o núcleo onde todo o poder da entidade se concentrava. Quando se aproximaram, a luz revelou algo surpreendente. O espelho não era apenas uma armadilha para humanos. Ele estava sendo alimentado por algo muito maior, uma entidade antiga que usava as emoções humanas como combustível. Em sua superfície, rostos apareciam e desapareciam, pessoas que haviam sido presas ali ao longo dos anos, alimentando a energia do espelho. Dani percebeu que o espelho estava conectado ao espaço físico da Starbucks. Ele lembrou-se das histórias do prédio, do orfanato, e percebeu que aquilo não era coincidência. O espelho era como um parasita, ligado ao local, mas também aquelas que ele consumia. Lisa, com coragem renovada, sugeriu que destruíssem o núcleo. Mas Sarah notou algo: o espelho não podia ser destruído sem consequências. Se quebrassem o núcleo, todas as almas presas seriam liberadas, mas para onde elas iriam? E o que aconteceria com o prédio e o espaço ao redor? Enquanto debatiam o que fazer, a entidade começou a se manifestar fisicamente. Uma sombra gigantesca surgiu, com braços longos e uma cabeça sem rosto, exceto por 2 olhos brilhantes. Ela começou a avançar em direção a eles, forçando-os a tomar uma decisão rápida. Dani encontrou um pedaço de vidro quebrado no chão, parte do próprio espelho, e percebeu que podia usá-lo contra a entidade. Ele sabia que provavelmente seria puxado para dentro do espelho permanentemente, mas acreditava que era a única maneira de salvar os outros. Ele olhou para Sarah e Lisa, agradecendo silenciosamente pela amizade, antes de correr em direção ao núcleo. Enquanto a entidade tentava detê-lo, Dani cravou o pedaço de vidro no centro da luz azul. O corredor inteiro começou a desmoronar. As paredes racharam, e as portas e janelas desapareceram. A luz azul explodiu, iluminando tudo em um clarão ofuscante. Sarah e Lisa sentiram-se puxadas para trás, como se estivessem sendo sugadas de volta ao mundo real. Quando abriram os olhos, estavam de volta a Starbucks. O espelho estava completamente destruído, reduzido a pedaços de vidro no chão. Mas Dani não estava com elas. A Starbucks estava estranhamente silenciosa. As luzes haviam retornado ao normal, e a loja parecia estar exatamente como antes, exceto pelo espelho destruído. Pedaços de vidro espalhados pelo chão refletiam as luzes do teto, mas nenhum som vinha de fora. Sarah e Lisa estavam deitadas no chão, tentando recuperar o fôlego. Dani não estava lá. Sarah gritou o nome dele, esperando que ele tivesse escapado do espelho junto com elas, mas a loja estava vazia. Lisa olhou ao redor e viu algo estranho. Um dos pedaços maiores de vidro refletia Dani, mas ele não estava presente no mundo real. Sua imagem no reflexo parecia calma, quase resignada, e quando Lisa tentou tocar o vidro, ele se dissolveu em pó. Nos dias que se seguiram, Sarah e Lisa tentaram seguir em frente, mas a experiência as havia mudado para sempre. A Starbucks foi fechada para renovação, mas as pessoas na cidade começaram a espalhar rumores sobre o espelho destruído e o que realmente aconteceu naquela noite. Lisa voltou a trabalhar na Starbucks quando ela foi reaberta, mas percebeu que algo ainda estava errado. Às vezes, à noite, ela ouvia sussurros vindo do canto onde o espelho ficava. Sarah começou a evitar a Starbucks completamente. Ela pesquisou obsessivamente sobre o espelho, tentando encontrar explicações para o que aconteceu. Em seus estudos, descobriu relatos de outros espelhos semelhantes ao longo da história, todos conectados a eventos inexplicáveis e desaparecimentos. Ela encontrou uma teoria perturbadora: o espelho não estava realmente destruído. Sua energia simplesmente havia se transferido para outro objeto. Certa noite, enquanto Lisa fechava a loja, ela percebeu algo no canto da sala. Uma pequena rachadura apareceu no vidro da nova decoração, uma moldura espelhada que substituía o antigo espelho. Quando ela se aproximou, viu algo que a deixou sem palavras: a imagem de Dani, agora parte da superfície do vidro, olhando para ela.
Ele parecia tranquilo, mas seus olhos imploravam por ajuda. Lisa saiu correndo da loja, e na manhã seguinte pediu demissão. Ela nunca mais voltou a Starbucks, mas nunca contou a ninguém o que viu naquela noite. Enquanto isso, em outra cidade, uma nova Starbucks abriu suas portas. Entre as decorações modernas, havia um espelho grande, com uma moldura antiga, que parecia fora de lugar. Os clientes comentavam sobre a beleza do objeto, sem saber que ele carregava uma história sombria. O ciclo continuava, silencioso e implacável, esperando por suas próximas vítimas. Antes de continuarmos, se você gostou do meu conteúdo, deixe um like, inscreva-se no canal e diga-me nos comentários a que horas você se atreve a ouvir essas histórias macabras. Agora, sem mais interrupções, vamos para a próxima história. Na rodovia deserta que conectava o interior do Arizona à Califórnia, havia um motel esquecido pelo tempo chamado Sunrise Motel. Suas luzes neon piscavam em um tom desbotado, anunciando vagas, mas raramente alguém parava ali. A fachada desgastada e os rumores locais o tornavam um local evitado por viajantes, mas para aqueles que não tinham outra escolha, era um refúgio em meio ao deserto implacável. Naquela noite, 3 amigos, Alex, um fotógrafo que adorava explorar locais abandonados, Raquel, sua parceira de viagens, e Ben, que preferia conforto, mas acompanhava os outros pelo espírito de aventura, encontrarão-se obrigados a pernoitar no motel devido a uma tempestade inesperada. Eles haviam planejado uma viagem para fotografar o deserto ao amanhecer, mas o mau tempo os forçou a mudar os planos. Relutantemente, estacionaram no Sunrise Motel, onde foram recebidos por um gerente de aparência cansada. Ele parecia nervoso e hesitante ao lhes entregar as chaves do quarto 306, mas não explicou o motivo. O quarto era simples, mas funcional. Uma cama de casal, um sofá desbotado, uma pequena TV e uma pintura abstrata em tons de vermelho na parede. No entanto, algo no ambiente parecia fora de lugar. O ar era pesado, e uma sensação de inquietação pairava no ar. Alex, sempre curioso, notou imediatamente que o quarto tinha um espelho antigo, grande e oval, emoldurado em madeira escura, estrategicamente posicionado em frente à cama. Raquel comentou que o espelho parecia deslocado, como se fosse de outra época, mas Ben, cansado, apenas queria descansar. A noite estava apenas começando. Enquanto a tempestade rugia lá fora, o grupo se acomodava no quarto 306. Ben se jogou no sofá, exausto da longa viagem, enquanto Alex começava a inspecionar os detalhes do lugar, intrigado com o espelho antigo. Ele notou que a moldura estava desgastada, com entalhes intricados que pareciam formar rostos e símbolos estranhos. Raquel, já desconfortável com o ambiente, tentou ligar a TV para distrair-se, mas o aparelho chiava e exibia apenas estática. Frustrada, ela decidiu arrumar suas coisas para a noite, mas não conseguia evitar olhar para o espelho. Havia algo nele que parecia vivo, como se cada movimento no quarto fosse refletido com um atraso quase imperceptível. Enquanto Alex ajustava sua câmera para tirar algumas fotos do espelho, algo estranho aconteceu. Quando olhou pela lente, percebeu que a superfície do espelho parecia diferente. Não era apenas um reflexo, ele via algo mais, como sombras que não pertenciam a ninguém no quarto. Ben zombou da paranoia de Alex, mas quando ele próprio olhou para o espelho, ficou em silêncio. Ele viu um reflexo que não fazia sentido. Ele mesmo estava sentado no sofá, mas seu reflexo olhava diretamente para ele, com olhos sombrios e um sorriso ligeiramente curvado que não correspondia à sua expressão. Raquel, já nervosa, pediu que cobrissem o espelho, mas antes que pudessem fazer isso, as luzes do quarto piscaram e se apagaram completamente. O quarto mergulhou na escuridão, e o som do vento parecia mais alto do que nunca, como se a tempestade estivesse dentro do quarto. Quando as luzes voltaram, o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse respirado sobre ele. No vidro, havia marcas de mãos que ninguém do grupo poderia ter feito. A tempestade lá fora intensificava-se, os ventos assobiando pelas frestas das janelas e a chuva batendo contra o vidro. Dentro do quarto 306, o trio tentava se acomodar, mas algo parecia errado. O ar estava pesado, quase sufocante, e o silêncio que dominava o lugar era mais perturbador do que o som da tempestade. Alex, intrigado pelo espelho, passou a inspecioná-lo. Ele notou que a superfície estava levemente embaçada, apesar do ambiente seco do quarto.
Quando tentou limpar o vidro, percebeu algo estranho. A sensação de frio que emanava dele era intensa, quase como gelo. Raquel, que estava deitada no sofá, observou Alex mexendo no espelho e pediu que ele parasse, brincando que ele acabaria acordando algum espírito antigo. Ben riu nervosamente e comentou que Alex sempre precisava criar mistério onde não existia nada. Mas enquanto Alex ajustava a câmera para tirar algumas fotos do espelho, a energia no quarto começou a mudar. A primeira coisa estranha aconteceu quando Alex tirou a foto. Assim que o flash iluminou o espelho, ele viu algo que o fez parar instantaneamente. Na foto, havia uma silhueta atrás dele, uma figura indistinta, com uma forma humanoide, mas desfocada, como se estivesse presa dentro do espelho. Ele não comentou nada com os outros, mas continuou observando o reflexo. No entanto, quando olhou diretamente para o espelho, não havia nada de anormal. Raquel foi a primeira a notar que a temperatura no quarto havia caído. Apesar do calor usual do deserto, ela sentiu um arrepio subir por sua espinha. Enquanto verificava as janelas para garantir que estavam bem fechadas, ouviu um som baixo e distante, como se alguém estivesse sussurrando. Ben, que havia ligado a TV para tentar ignorar o desconforto, percebeu que o som estava falhando. A imagem na tela piscava, mostrando estática intermitente. Ele reclamou, mas quando se virou para chamar os outros, viu algo que o fez congelar. No espelho, o reflexo de Raquel estava parado, olhando diretamente para ele, mesmo que ela estivesse de costas. Ben tentou ignorar o que viu, atribuindo ao cansaço. No entanto, a atmosfera no quarto ficou ainda mais opressiva. Alex, ainda focado no espelho, começou a perceber que o reflexo parecia estar atrasado em relação aos movimentos reais. Quando ele levantava a mão, o reflexo demorava um segundo a responder, como se algo estivesse tentando imitar seus movimentos, mas com dificuldade. Raquel começou a sentir náuseas. Ela tentou beber um pouco de água, mas o líquido no copo tinha um gosto estranho, metálico, como se estivesse contaminado. O som de sussurros agora era mais claro, mas não vinha de fora, parecia estar dentro do próprio quarto. Quando Alex revisou as fotos que havia tirado, percebeu que a silhueta na primeira foto estava mais nítida. Ela agora tinha olhos brilhantes, como se estivesse observando diretamente a câmera. Ele mostrou a imagem para Ben e Raquel, que imediatamente sentiram um calafrio percorrer seus corpos. Enquanto discutiam o que fazer, a luz no quarto piscou e apagou completamente. A única iluminação vinha de pequenos flashes de relâmpagos lá fora, que iluminavam o espelho por breves momentos. Foi então que o espelho começou a emitir um som baixo, como um zumbido. A superfície parecia ondular, quase líquida, e as sombras no reflexo começaram a se mover por conta própria. Raquel tentou sair do quarto, mas a porta não se movia. Ela bateu desesperadamente, gritando, mas o som parecia ser engolido pelo silêncio. Ben tentou ajudá-la, mas também foi inútil. Alex, ainda encarando o espelho, percebeu que algo estava saindo de dentro dele. Uma mão pálida e alongada começou a emergir, seguida por um braço. A figura no espelho parecia estar lutando para atravessar a superfície, puxando-se para fora com movimentos espasmódicos. A figura finalmente emergiu parcialmente, sua metade superior saindo do espelho. Era alta, com membros desproporcionais e uma pele cinzenta que parecia brilhar sob a luz dos relâmpagos. Seus olhos eram buracos escuros, mas pareciam observá-los intensamente. Alex tentou tirar mais fotos, mas a câmera falhou completamente. Raquel chorava enquanto Ben segurava uma cadeira, tentando se proteger da criatura. Quando a figura se moveu, um som horrível de ossos estalando encheu o quarto. Ela apontou para o grupo, mas não avançou imediatamente. Em vez disso, começou a murmurar algo ininteligível, sua voz soando como várias pessoas falando ao mesmo tempo. Foi então que Raquel percebeu algo assustador. As palavras murmuradas pela criatura eram nomes, os nomes de cada um deles, repetidos em um tom ameaçador. Mas havia mais nomes também, como se fossem as vítimas anteriores daquele quarto. Ben começou a gritar para que saíssem, mas quando olhou para o espelho novamente, percebeu que seus próprios reflexos haviam desaparecido. Em vez disso, o espelho mostrava o quarto vazio, como se eles já não estivessem mais lá. A criatura pálida emergindo do espelho tornou-se cada vez mais sólida. Seu corpo se arrastava para fora com movimentos espasmódicos, enquanto o zumbido do espelho aumentava. O som se misturava aos sussurros que preenchiam o quarto, formando uma cacofonia enlouquecedora.
Raquel tentou desesperadamente abrir a porta, mas parecia que o quarto inteiro estava sendo selado por uma força invisível. As paredes tremiam, e o teto parecia descer levemente, como se o espaço estivesse encolhendo ao redor deles. Enquanto isso, Alex percebeu que o espelho não era apenas uma janela para o outro lado, mas uma armadilha projetada para roubar algo deles. Cada movimento da criatura parecia mais coordenado, como se estivesse escolhendo sua primeira vítima. Os reflexos de Alex, Raquel e Ben haviam desaparecido completamente do espelho, mas em seu lugar, novas imagens começaram a surgir. Eram pessoas que eles não conheciam, todas com expressões de desespero congeladas em seus rostos. As figuras pareciam bater no vidro, tentando escapar, mas suas mãos não produziam som algum. Ben tentou enfrentar a criatura, usando a cadeira como uma arma, mas assim que a ergueu, ela parou abruptamente. Sem emitir som, estendeu o braço e apontou diretamente para ele. No mesmo instante, Ben sentiu uma pressão insuportável em seu peito, como se algo estivesse tentando puxá-lo para dentro do espelho. Ele caiu de joelhos, gritando por ajuda, enquanto Raquel e Alex tentavam arrastá-lo para longe do reflexo. Mas a força invisível que o puxava era implacável. Ben foi levantado no ar e, em um instante, seu corpo foi sugado para dentro do espelho, desaparecendo sem deixar vestígios. Ben abriu os olhos e encontrou-se em um espaço completamente diferente. O ambiente era uma versão distorcida do quarto 306, com paredes cobertas por uma substância negra e pegajosa. As luzes piscavam, lançando sombras que se moviam sozinhas. Ao seu redor, viu as pessoas cujos reflexos estavam no espelho. Elas estavam encurraladas, com correntes invisíveis que as prendiam ao chão. Ben percebeu que também estava preso, incapaz de se mover enquanto sombras humanoides caminhavam em direção a ele. As sombras não tinham rostos, mas ele podia sentir seus olhos fixos nele. Cada passo delas parecia sugar sua energia, e ele sabia que, se não encontrasse uma maneira de escapar, seria consumido por elas. Do lado de fora, Raquel e Alex estavam em pânico. O desaparecimento de Ben fez o quarto mudar novamente. As paredes começaram a rachar, revelando o mesmo vazio escuro que Ben estava experimentando. Alex pegou a câmera novamente, apontando-a para o espelho, mas desta vez, a imagem que apareceu no visor era clara. Ele viu Ben do outro lado, preso e sendo cercado pelas sombras. Alex tentou gritar por ele, mas o reflexo não parecia ouvi-lo. Raquel percebeu que o espelho estava os manipulando, usando seus medos e arrependimentos como armas. Ela começou a lembrar das histórias que ouviu sobre o motel, sobre as pessoas que desapareciam em quartos específicos, cujos corpos nunca eram encontrados. O espelho era a causa de tudo. Raquel sabia que destruir o espelho era a única chance de libertar Ben, mas também percebeu que isso poderia custar caro. O espelho parecia ser uma entidade viva, alimentando-se das almas das pessoas que sugava. Se fosse quebrado, quem estava preso dentro dele poderia desaparecer para sempre. Ela encontrou um pedaço de metal quebrado no chão, provavelmente parte da moldura da cama, e avançou em direção ao espelho. A criatura que havia saído do espelho tentou bloqueá-la, movendo-se com uma rapidez assustadora. Alex tentou distrair a criatura, jogando objetos e gritando, enquanto Raquel reunia coragem para atacar. Quando ela ergueu o pedaço de metal, a criatura soltou um grito ensurdecedor que fez o quarto inteiro vibrar. Com um golpe poderoso, Raquel atingiu o espelho. A rachadura já existente se espalhou, e o vidro começou a estilhaçar lentamente. Cada rachadura emitia um som de gritos, como se as almas aprisionadas estivessem sendo libertadas ou destruídas. O quarto começou a desmoronar. O chão afundava, revelando o mesmo vazio escuro que estava do outro lado. A criatura perdeu sua forma sólida, transformando-se em uma sombra que desapareceu na escuridão. No último momento, Raquel viu a silhueta de Ben no reflexo, gritando algo que ela não conseguia ouvir. Então, o espelho explodiu em uma onda de luz azul. Quando a luz desapareceu, Raquel e Alex estavam de volta ao quarto, mas tudo estava diferente. O espelho havia sumido completamente, e o quarto estava em silêncio absoluto. Não havia sinais de Ben. Raquel caiu no chão, chorando, enquanto Alex tentava encontrar algo que explicasse o que havia acontecido. Mas o quarto estava vazio, como se nada tivesse ocorrido. O quarto 306 estava mergulhado em um silêncio opressor. Raquel e Alex ficaram parados no meio do espaço vazio, os olhos fixos onde o espelho havia estado momentos antes.
As rachaduras nas paredes e a vibração no chão desapareceram como se nunca tivessem existido. No entanto, a ausência de Ben era como uma sombra que não podia ser ignorada. Raquel, ainda ajoelhada no chão, sentiu uma dor esmagadora no peito. Ela sabia que haviam perdido Ben para o espelho, mas o vazio no ambiente não parecia final. Algo dentro dela dizia que ele ainda estava lá, em algum lugar, talvez esperando ser salvo. Alex começou a examinar o quarto em busca de qualquer pista, qualquer objeto que pudesse oferecer uma explicação ou uma solução. Ele encontrou a câmera jogada em um canto, milagrosamente intacta, mas quando a ligou, todas as fotos que tirou do espelho haviam desaparecido. O cartão de memória estava vazio. Enquanto Alex verificava a câmera, Raquel ouviu algo. Era um som baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Uma voz. Não era um grito ou um sussurro, mas sim o que parecia ser um chamado. Ela olhou ao redor, tentando localizar a origem, mas o som parecia vir de todos os lados. Quando Raquel mencionou o som para Alex, ele hesitou. Ele não ouvia nada, mas viu algo perturbador. No canto do quarto, onde o espelho havia estado, uma sombra começou a se formar. Ela era vaga e quase imperceptível, mas tinha uma presença inegável. A sombra começou a tomar forma, estendendo-se até a parede. Era uma figura humanoide, mas sem traços definidos, apenas uma silhueta que parecia feita de fumaça. Alex sentiu uma onda de pavor, mas Raquel deu um passo à frente. Raquel percebeu que a sombra estava tentando mostrar algo. Ela não sabia por quê, mas sentiu que precisava encará-la. Quando chegou perto, viu imagens se formando na superfície escura da parede. Não eram reflexos comuns, mas cenas, flashes de lugares e pessoas que ela não conhecia, mas que pareciam familiares de alguma forma. Entre as imagens, ela viu Ben. Ele estava preso em um lugar que parecia uma versão distorcida do quarto 306. As paredes estavam cobertas de rachaduras, e sombras se moviam ao seu redor. Ele parecia estar gritando, mas nenhum som saía. Raquel tocou a sombra, e uma onda de energia percorreu seu corpo. Ela viu um flash de luz e sentiu-se puxada para dentro da escuridão. Alex tentou segurá-la, mas foi tarde demais. Raquel desapareceu diante de seus olhos. Raquel abriu os olhos e encontrou-se em um espaço semelhante ao que Ben havia experimentado. Era como se estivesse dentro de um mundo alternativo, uma versão corrompida do motel. As paredes pareciam vivas, pulsando lentamente como se estivessem respirando. Ela chamou por Ben, mas sua voz ecoava sem resposta. Enquanto caminhava, viu reflexos de si mesma nas superfícies das paredes. Cada reflexo parecia diferente, mostrando versões dela em momentos de medo, arrependimento e dúvida. De repente, Raquel ouviu a voz de Ben. Ele estava chamando por ajuda, sua voz abafada e distante. Ela correu em direção ao som, atravessando corredores intermináveis que pareciam mudar de forma a cada passo. Raquel finalmente encontrou Ben em um espaço amplo e vazio, no centro de um círculo formado por sombras humanoides. Ele estava ajoelhado no chão, como se algo invisível o estivesse segurando. Quando Raquel tentou alcançá-lo, as sombras avançaram, formando uma barreira impenetrável. Ben olhou para Raquel com olhos cheios de desespero, mas também esperança. Ele disse que o espelho estava vivo, alimentando-se das almas que consumia, mas que ainda havia uma chance de destruí-lo completamente. Raquel percebeu que as sombras eram fragmentos das pessoas que haviam sido presas antes, e que o único jeito de libertar Ben era enfrentá-las. Raquel começou a gritar para as sombras, exigindo que liberassem Ben. As figuras reagiram, movendo-se em direção a ela, mas Raquel permaneceu firme. Ela percebeu que as sombras eram manifestações dos medos e arrependimentos de Ben, e que, se ele enfrentasse isso, poderia quebrar o controle do espelho sobre ele. Ela começou a falar com ele, lembrando de quem ele era, de que ele era mais forte do que aquilo. Ben começou a se levantar, e as sombras hesitaram. Uma a uma, começaram a desaparecer, até que restasse apenas uma, a maior e mais ameaçadora. Ben e Raquel enfrentaram a última sombra juntos. Quando ela desapareceu, uma rachadura se formou no chão, e uma luz intensa encheu o espaço. Raquel e Ben acordaram no quarto 306. Alex estava ao lado deles, olhando com espanto. O espelho não estava mais lá, e o quarto parecia completamente normal. Ben estava visivelmente abalado, mas grato por estar de volta. Raquel sabia que algo maior havia acontecido, mas decidiu guardar os detalhes para si. O amanhecer começou a iluminar o deserto, lançando um brilho alaranjado nas montanhas ao longe.
A tempestade havia passado, mas dentro do Sunrise Motel, o peso dos eventos da noite ainda pairava no ar. Raquel, Ben e Alex estavam sentados na cama do quarto 306, em silêncio, tentando processar tudo o que havia acontecido. O espelho não estava mais lá, e o quarto parecia tão comum quanto qualquer outro. No entanto, todos sabiam que o que haviam enfrentado não era um delírio ou um pesadelo. Algo muito real, e muito antigo, os havia tocado. Raquel olhou para Ben, que ainda tremia levemente. Ele não conseguia falar sobre o que havia visto dentro do espelho, mas seus olhos contavam a história. Ele carregava marcas invisíveis, e Raquel sabia que o tempo seria o único remédio para aquilo. Alex sugeriu que partissem imediatamente. Ele não queria passar mais um minuto naquele lugar. Raquel concordou, mas antes de sair, ela olhou mais uma vez para o canto onde o espelho costumava estar. A parede parecia diferente, como se houvesse uma sombra invisível gravada nela, um lembrete sutil de que o espelho poderia voltar. Enquanto carregavam suas coisas para o carro, o gerente do motel apareceu na porta. Seu rosto parecia mais pálido do que na noite anterior, e ele hesitou antes de perguntar: "Vocês tiveram uma boa estadia?" Raquel olhou diretamente para ele, percebendo que ele sabia mais do que deixava transparecer. Sem responder, ela entrou no carro. O gerente ficou parado na entrada, observando enquanto eles partiam, como se soubesse que algo importante havia acabado de acontecer. Nos dias seguintes, o grupo evitou falar sobre a experiência. Ben começou a apresentar pesadelos recorrentes, acordando no meio da noite com a sensação de que algo o observava. Ele nunca contou a Raquel ou Alex, mas às vezes, no reflexo de um espelho qualquer, ele via um lampejo de escuridão. Alex se dedicou a investigar o Sunrise Motel, tentando encontrar registros históricos que explicassem o que havia acontecido. Ele descobriu que o prédio era conhecido por desaparecimentos misteriosos ao longo das décadas, mas nunca havia sido oficialmente investigado. A única constante em todas as histórias era a presença do espelho. Raquel, por outro lado, começou a perceber pequenos sinais ao seu redor. Reflexos incomuns em janelas, sombras que pareciam mais densas do que deveriam. Ela sabia que o espelho havia sido destruído, mas sentia que algo dele ainda existia no mundo. Em outra cidade, a centenas de quilômetros de distância, um antiquário abriu suas portas para um novo cliente. Entre os objetos empoeirados e relíquias esquecidas, estava um espelho grande, oval, com uma moldura de madeira escura. O proprietário não sabia de onde o espelho havia vindo. Ele apenas apareceu no estoque uma noite, sem registro de entrega. Achando-o fascinante, o colocou em exibição na vitrine, onde seu brilho opaco começou a atrair a atenção dos transeuntes. Na superfície do espelho, algo parecia se mover nas sombras, aguardando. Raquel começou a ter sonhos estranhos. Em um deles, viu o espelho intacto, como se nunca tivesse sido destruído. Dentro dele, viu sua própria imagem, mas ela não parecia ser ela mesma. A imagem sorria de um jeito frio, quase predatório, antes de desaparecer na escuridão. Quando acordou, sentiu um frio inexplicável em seu quarto. No espelho do banheiro, por um breve momento, viu o reflexo de Ben e Alex, parados atrás dela, olhando diretamente para a superfície do vidro. Raquel sabia que o espelho não estava terminado, e, no fundo, ela sentia que ele estava esperando por ela novamente. Antes de continuarmos, se você gostou do meu conteúdo, deixe um like, inscreva-se no canal e diga-me nos comentários a que horas você se atreve a ouvir essas histórias macabras. Agora, sem mais interrupções, vamos para a próxima história. No interior da Pensilvânia, entre montanhas e florestas densas, havia um hospital abandonado conhecido como St. Mercy's Asylum. Originalmente construído nos anos 1930, o local havia sido um sanatório para doentes mentais e, posteriormente, um hospital de guerra. Depois de décadas de operações, foi fechado nos anos 1970 devido a relatos de negligência e desaparecimentos inexplicáveis de pacientes. Ao longo dos anos, o St. Mercy's tornou-se um local de fascínio para exploradores urbanos e entusiastas do paranormal. Sua arquitetura gótica, corredores intermináveis e salas preenchidas com equipamentos médicos antigos criavam um cenário perfeito para histórias de arrepiar. Mas poucos retornavam de suas visitas sem carregar um peso nos ombros, algo que não podiam explicar completamente. Naquela noite, um grupo de amigos decidiu explorar o hospital como parte de um projeto documental. Mason, o líder do grupo e cinegrafista,
Era apaixonado por histórias sombrias e queria capturar o mistério do lugar. Olivia, a pesquisadora do grupo, trazia consigo uma pilha de documentos históricos sobre o hospital. Já Ethan, o cético, estava lá apenas para garantir que seus amigos não fossem engolidos por suas fantasias. Ao estacionarem na entrada do hospital, o grupo notou que o lugar parecia mais vivo do que esperavam. As janelas quebradas refletiam a luz da lua como olhos vazios, e um vento frio atravessava as árvores ao redor, emitindo um som quase humano. Mesmo assim, Mason estava determinado a entrar e capturar cada detalhe sombrio. O trio atravessou os portões enferrujados do St. Emerses Asylum, com as lanternas iluminando o caminho pela entrada principal. O ar dentro do hospital era denso, carregado de poeira e um cheiro metálico, como sangue seco. O silêncio era interrompido apenas pelo som dos passos ecoando no chão de azulejos rachados. A entrada do hospital levava a um grande corredor, com placas antigas indicando diferentes alas: psiquiatria, cirurgia, radiologia e pediatria. Mason, com a câmera em mãos, gravava tudo, murmurando para si mesmo sobre a atmosfera perfeita para seu projeto. Olivia analisava um mapa antigo do local, tentando identificar os pontos mais interessantes. Ethan, por outro lado, mantinha-se atrás, observando as sombras que dançavam nas paredes. Ele sentia algo estranho desde o momento em que passaram pelos portões, mas não queria admitir. Ao chegarem à ala de psiquiatria, o grupo começou a ouvir sons incomuns. Um rangido baixo, como uma cadeira se movendo, vindo de um dos quartos no final do corredor. Mason imediatamente correu para capturar o momento, enquanto Olivia o seguia, tentando acalmá-lo. Ethan hesitou, sentindo que algo não estava certo. Quando finalmente alcançou os amigos, encontrou Mason parado na frente de uma porta entreaberta. No interior do quarto, havia uma cadeira de rodas antiga, balançando levemente para frente e para trás, como se alguém acabasse de sair dela. Mason, encantado com a cena, começou a filmar enquanto Olivia examinava o quarto. Ela encontrou arquivos médicos jogados no chão, muitos deles sem nomes, mas todos com o mesmo diagnóstico: paciente não identificado, comportamento violento, desaparecido. Ethan, cada vez mais desconfortável, sugeriu que saíssem daquela ala, mas Mason insistiu em continuar explorando. Seguindo o corredor, o grupo chegou a uma grande sala central, que parecia ter sido usada como refeitório. As mesas estavam cobertas de poeira, mas havia marcas de mãos na superfície, como se alguém as tivesse arrastado recentemente. Olivia começou a ler alguns documentos que havia encontrado no chão. Um deles era particularmente perturbador. Mencionava um tratamento experimental realizado em pacientes resistentes, que envolvia confinamento em salas especialmente projetadas para controle sensorial. Esses pacientes nunca foram registrados como liberados. Enquanto Olivia lia, Mason percebeu algo estranho ao revisar a gravação. Em um dos quadros, capturado no corredor anterior, uma figura apareceu por uma fração de segundo. Era uma sombra indistinta, mas claramente humanoide, parada no canto do corredor, olhando diretamente para a câmera. Ele mostrou a gravação a Olivia e Ethan, mas Ethan, sempre cético, insistiu que era apenas um reflexo ou poeira na lente. Mason não estava tão certo. Ao tentar sair do refeitório, o trio percebeu que o corredor pelo qual tinham vindo parecia diferente. As paredes estavam mais estreitas, cobertas por algo que parecia musgo negro, e o cheiro metálico havia se intensificado. Olivia olhou para o mapa, mas nada no layout fazia sentido. Era como se o hospital estivesse se reorganizando ao seu redor. Mason sugeriu que fosse apenas a confusão causada pela escuridão e a tensão, mas Ethan começou a suspeitar que algo muito errado estava acontecendo. Enquanto tentavam encontrar uma saída, ouviram um som alto, como metal arranhando metal, vindo de um dos corredores laterais. Relutantes, seguiram o som e encontraram uma porta trancada com um pequeno visor de vidro, coberto de sujeira. Mason limpou o visor e olhou para dentro. Do outro lado, uma figura estava de pé, imóvel, olhando diretamente para ele. A figura era alta e magra, com braços desproporcionalmente longos e uma cabeça que parecia torcida em um ângulo estranho. Ela não se movia, mas Mason sentiu que estava sendo observado de uma maneira que nenhuma câmera poderia captar. Olivia tentou puxá-lo para longe da porta, mas, no instante em que o fez, a figura desapareceu. Mason insistiu em abrir a porta, mas Ethan o impediu. O som de passos começou a ecoar pelos corredores, mas não vinham de nenhuma direção específica. Seguindo os sons,
o trio encontrou uma sala marcada como tratamento experimental. As portas estavam abertas, mas dentro havia apenas uma cadeira metálica, cercada por correntes enferrujadas que pareciam ter sido usadas para prender alguém. Olivia encontrou marcas de arranhões no chão, como se algo tivesse sido arrastado para fora da sala. Ela também encontrou mais documentos, mencionando um paciente identificado apenas como caso 44, que teria desaparecido após uma série de experimentos fracassados. Mason começou a filmar novamente, mas sua câmera falhou. O visor mostrou apenas estática, mas no som de fundo, havia vozes, não suas, mas sussurros que repetiam palavras indistintas. Enquanto Olivia lia os documentos e Mason tentava consertar a câmera, Ethan viu algo se mover ao longe, no final do corredor. Era a figura da porta, agora andando em sua direção. Ele tentou avisar os outros, mas quando olhou novamente, a figura havia desaparecido. O hospital parecia estar o cercando, bloqueando cada tentativa de sair. Mason, determinado a descobrir o que estava acontecendo, sugeriu que encontrassem a sala de registros, onde ele acreditava que poderiam entender mais sobre o que havia acontecido no hospital. Mas Ethan começou a questionar se alguém deles sairia vivo daquele lugar. Os corredores do St. Mercy's Asylum pareciam se transformar à medida que o grupo avançava. A cada curva, os caminhos pareciam mais estreitos, as paredes mais próximas, como se o hospital estivesse vivo e os conduzindo a algum lugar específico. As lanternas tremulavam, emitindo feixes de luz instáveis que pareciam projetar sombras onde não deveria haver nenhuma. Enquanto Olivia tentava identificar a direção correta no mapa, os outros notaram que o ar havia ficado mais frio, quase congelante. Os sussurros aumentavam, agora mais claros, e pareciam vir de múltiplas direções. As palavras eram indistintas, mas carregadas de dor e desespero. Depois de seguir os corredores por mais tempo do que deveria ser necessário, chegaram a uma porta marcada como Arquivo Central. Ela estava entreaberta, com marcas profundas de arranhões ao redor da moldura, como se alguém, ou algo, tivesse tentado entrar à força. Mason foi o primeiro a atravessar a porta, com a câmera em mãos. A sala era enorme, repleta de arquivos em prateleiras enferrujadas que se estendiam até o teto. Papéis estavam espalhados pelo chão, misturados com sujeira e detritos. No canto mais afastado da sala, uma mesa estava coberta com o que parecia ser equipamentos médicos abandonados e fichas de pacientes. Olivia começou a vasculhar os documentos enquanto Mason gravava. Ethan, hesitante, permaneceu perto da entrada, olhando para os corredores com crescente paranoia. Entre os documentos, Olivia encontrou algo que fez seu coração parar por um momento. Um registro médico mencionava uma série de experimentos conduzidos em pacientes considerados irrecuperáveis. O objetivo dos experimentos não estava claro, mas as anotações falavam de isolamento sensorial extremo e ruptura da psique para acessar dimensões alternativas. Ela leu em voz alta um trecho que a perturbou profundamente. Caso 44 demonstrou resultados incomuns. O paciente pareceu transcender o espaço físico, mas retornou com sinais evidentes de possessão. Isolamento imediato foi recomendado. Antes que pudesse continuar, Mason chamou a atenção de Olivia para algo que ele havia encontrado. Entre os papéis na mesa, havia uma foto antiga de 3 médicos posando ao lado de uma figura encapuzada, com o rosto parcialmente oculto. Atrás deles, em uma maca, estava um corpo coberto por um lençol, mas algo parecia estar se mexendo por baixo dele. Enquanto Mason e Olivia examinavam os papéis, Ethan ouviu passos no corredor. Eles eram lentos, pesados, mas metódicos. Ele chamou pelos outros, mas assim que o fez, os sons pararam. Quando apontou sua lanterna para o corredor, ele viu a figura novamente, alta, magra, com braços desproporcionalmente longos. Ela não se moveu, mas algo em sua postura o fez sentir que estava sendo avaliado. Ethan fechou a porta com força e gritou para que os outros se apressassem. Mason correu até ele, apontando a câmera para a porta, mas o visor novamente mostrou apenas estática. No entanto, ao reproduzir o áudio, ouviram o som de algo arranhando a porta do lado de fora, como garras raspando no metal. De repente, a sala de arquivos começou a mudar. As prateleiras pareciam se mover sozinhas, rearranjando-se para bloquear a saída. As luzes das lanternas falhavam, deixando o grupo no escuro por segundos aterrorizantes. Quando a luz voltou, Mason percebeu que sua câmera havia gravado algo novo. Em um dos quadros, capturaram um rosto, pálido, com olhos negros e sem boca, olhando diretamente para a lente. Olivia,
Vasculhando desesperadamente o restante dos arquivos, encontrou um último documento que detalhava o experimento com o caso 44. Ele havia sido trancado em uma sala especial no subsolo, projetada para neutralizar sua influência. A localização da sala estava marcada em um mapa desgastado anexado ao documento. Mason, agora convencido de que precisava gravar o máximo possível, insistiu que seguissem para o subsolo. Olivia relutava, mas sabia que o único jeito de entender o que estava acontecendo era encontrar a sala onde o caso 44 havia sido confinado. Ethan, por outro lado, queria sair do hospital imediatamente, mas percebeu que os corredores atrás deles haviam desaparecido, como se o hospital estivesse forçando-os a descer. Eles encontraram uma escada escondida atrás de uma porta marcada como acesso restrito. O cheiro metálico se intensificou, e o som de sussurros tornou-se quase insuportável. O subsolo era diferente de tudo o que haviam visto até então. As paredes eram de concreto cru, mas estavam cobertas por marcas de arranhões e manchas escuras que pareciam sangue seco. O ar estava gélido, e a sensação de serem observados era esmagadora. Conforme avançavam, encontraram portas trancadas com pequenos visores de vidro. Por trás de uma delas, Mason viu algo se mover, uma sombra indistinta que parecia desaparecer assim que ele se aproximava. Ao chegarem ao final do corredor, encontraram uma porta de aço reforçado com o número 44 pintado em vermelho. Olivia hesitou, mas Mason já estava gravando, determinado a documentar o que estava além daquela porta. Quando abriram a porta, uma explosão de ar gelado os atingiu, apagando suas lanternas. No centro da sala havia uma cadeira de contenção com correntes enferrujadas pendendo de seus braços e pernas. O chão estava marcado com símbolos estranhos, e nas paredes havia inscrições feitas com algo que parecia ser unhas humanas. Antes que pudessem processar o que viam, a porta atrás deles se fechou sozinha, deixando-os presos. A sala do caso 44 estava imersa em uma escuridão quase total, interrompida apenas pela luz fraca das lanternas que eles tentavam religar. O ar era sufocante, carregado de uma energia opressora que parecia pressionar seus corpos. O silêncio, inicialmente absoluto, logo foi preenchido por um som sutil de respiração, mas não era de nenhum deles. Mason, com a câmera agora funcionando apenas parcialmente, apontou a lente para o centro da sala. As correntes penduradas na cadeira de contenção começaram a balançar sozinhas, emitindo um som metálico que ecoava pelas paredes. Ele percebeu que as marcas no chão e nas paredes não eram apenas decorativas, elas formavam um padrão intrincado, quase ritualístico. Olivia examinou as inscrições nas paredes mais de perto. Algumas eram palavras, mas outras eram símbolos desconhecidos. Entre as frases repetidas, uma se destacou: "O portal não deve ser aberto." Ethan, que até então tentava se manter calmo, começou a bater na porta de aço, tentando forçá-la a abrir. No entanto, cada impacto parecia reverberar pela sala, amplificando os sussurros ao redor. As sombras no canto da sala começaram a se mover, tomando formas vagamente humanas. Uma delas, mais alta e distinta, destacou-se das demais. A figura tinha uma silhueta magra, com braços longos que pareciam se estender além do possível, e sua cabeça balançava em ângulos impossíveis, como se estivesse tentando olhar para todos os presentes ao mesmo tempo. Mason filmava freneticamente, enquanto Olivia tentava compreender o que estava acontecendo. A figura se aproximou lentamente, mas em vez de caminhar, parecia flutuar, sua presença preenchendo o ar com uma vibração que fazia as lanternas piscarem. Quando a figura parou, ela apontou para a cadeira no centro da sala. As correntes começaram a se mexer violentamente, e os símbolos no chão começaram a brilhar em um tom avermelhado. A figura sussurrou algo inaudível, mas sua intenção era clara, ela não queria que saíssem. Olivia finalmente encontrou um registro caído próximo à cadeira. Era um diário antigo, pertencente a um dos médicos que havia trabalhado no caso 44. O texto estava em grande parte ilegível, mas o que ela conseguiu decifrar foi perturbador. O caso 44 era um paciente que havia demonstrado habilidades incomuns após os experimentos. Ele podia manipular o espaço ao seu redor, distorcendo a realidade. Os médicos acreditavam que ele havia se tornado uma conexão viva com algo maior, algo de fora do mundo humano. Eles tentaram contê-lo, mas falharam. O diário terminava abruptamente com a frase: "O hospedeiro deve ser destruído, ou ele destruirá tudo." Olivia entendeu que a figura diante deles não era o caso 44 em si, mas uma manifestação do que ele havia se tornado.
As luzes das lanternas apagaram novamente, e a sala foi tomada pela escuridão. Gritos começaram a ecoar ao redor deles, mas não eram apenas de dor, eram vozes que chamavam seus nomes, zombando e rindo. Ethan caiu de joelhos, pressionando as mãos contra os ouvidos, tentando bloquear os sons. Mason continuava gravando, mesmo sem saber se sua câmera estava capturando algo. Olivia, no entanto, percebeu que o padrão no chão estava reagindo à presença deles. Ela deduziu que o padrão era um selo, projetado para conter a entidade. Mas algo estava errado, o padrão estava incompleto. Parte dele havia sido desgastada pelo tempo ou pelo movimento das correntes. Olivia gritou para Mason e Ethan que eles precisavam restaurar o padrão. Usando um pedaço de metal enferrujado que encontrou no chão, ela começou a traçar os símbolos faltantes na poeira, enquanto Mason a iluminava com a lanterna intermitente. A figura começou a reagir, avançando em direção a eles com movimentos erráticos e violentos. Ethan, superando seu medo, pegou uma das correntes soltas e tentou afastar a entidade, mas foi jogado para trás por uma força invisível. Olivia trabalhou freneticamente, enquanto Mason continuava filmando, capturando imagens de algo que ele sabia que ninguém acreditaria se visse. Quando ela completou o padrão, a sala tremeu violentamente, e uma luz intensa preencheu o espaço. A entidade gritou, um som agudo que fez o chão rachar. A figura começou a se dissolver, mas enquanto desaparecia, ela estendeu a mão em direção a Mason. Ele tentou escapar, mas foi pego por uma força invisível que o puxou para a cadeira no centro da sala. As correntes se enrolaram ao redor de Mason, prendendo-o na cadeira. Ele olhou para Olivia e Ethan com uma expressão de resignação, sabendo que não havia como escapar. A luz no chão brilhou mais forte, e a entidade foi puxada de volta para o padrão, levando Mason com ela. No instante seguinte, tudo ficou em silêncio. Quando Olivia e Ethan abriram os olhos, perceberam que estavam de volta ao corredor principal do hospital. A porta do subsolo estava fechada, como se nunca tivesse sido aberta. A câmera de Mason estava no chão, mas ele não estava lá. Olivia pegou a câmera e viu que ela ainda estava gravando. Ao revisar o vídeo, viu imagens de Mason na cadeira, sorrindo levemente antes de desaparecer na luz. Ethan insistiu para que saíssem imediatamente, e Olivia concordou. Eles correram pelos corredores, que agora pareciam mais normais, e saíram pela porta principal do hospital. O amanhecer começava a despontar sobre o hospital St. Mercy's, mas a luz do sol não trouxe alívio para Olivia e Ethan. Do lado de fora, ambos estavam exaustos, com os rostos marcados pelo terror que haviam enfrentado. O vento frio parecia carregar sussurros vindos do prédio, mas nenhum deles olhou para trás. A câmera de Mason estava nas mãos de Olivia. Ela não conseguia decidir o que fazer com ela, se deveria assistir a tudo ou destruí-la e nunca mais pensar sobre o que havia acontecido. Ethan permaneceu em silêncio, sua expressão carregada de culpa. Ele sabia que haviam deixado Mason para trás, mas não havia alternativa. Dias depois, Olivia finalmente reuniu coragem para assistir ao conteúdo da câmera. O vídeo capturava tudo, os corredores distorcidos, as sombras movendo-se nas paredes e a entidade no subsolo. Mas o momento mais perturbador veio no final. Nos últimos segundos da gravação, Mason estava preso na cadeira, sorrindo para a câmera. Ele sussurrou algo, quase inaudível. Tudo está conectado. Depois disso, a imagem mostrou algo inesperado. A câmera focou em uma sala diferente, um local que Olivia não reconhecia. Era um quarto de hospital moderno, com máquinas de monitoramento ainda ligadas. No centro da sala havia um espelho, refletindo algo que parecia se mover por trás do vidro. Ethan, tentando esquecer o que aconteceu, decidiu deixar a cidade. Mas mesmo longe, ele começou a notar coisas estranhas. Reflexos em janelas pareciam segui-lo, e à noite ele ouvia os mesmos sussurros que ecoavam no hospital. Olivia, por outro lado, começou a pesquisar a fundo sobre o St. Mercy's. Ela descobriu que o hospital não era o único lugar onde ocorrências semelhantes haviam sido relatadas. Estruturas semelhantes em outros estados tinham histórias de desaparecimentos, com menções vagas a experimentos e entidades. Mais perturbador, Olivia encontrou registros de outros casos semelhantes ao caso 44, todos relacionados a instalações abandonadas ou hospitais esquecidos. Era como se houvesse uma rede de locais interligados, conectados por algo maior, algo que transcendia o tempo e o espaço. Alguns meses depois, Olivia revisitou o hospital, determinada a entender o que realmente havia acontecido. Quando entrou,
Encontrou o prédio completamente vazio, mas diferente. As marcas nas paredes haviam desaparecido, e o local parecia mais normal. No entanto, ao entrar na antiga sala do caso 44, encontrou algo novo, um espelho grande, oval, com uma moldura metálica. Na superfície, ela viu o reflexo de Mason. Ele parecia calmo, mas seus olhos imploravam por ajuda. Ela tentou tocar o espelho, mas foi repelida por uma onda de frio intenso. Antes de sair da sala, ouviu uma única palavra: volte. Em outro estado, um hospital fechado há décadas começou a atrair a atenção de curiosos. Os moradores locais falavam de sons estranhos vindos de dentro, de luzes que piscavam em janelas quebradas. No centro de tudo, um espelho apareceu, idêntico ao do St. Emerses. Ele aguardava, pronto para prender sua próxima vítima. Olivia sabia que o ciclo nunca terminaria.